Boa tarde, turma! Tem aluno nota 10 aí? Tem sim, todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia. Isso mesmo, nós trabalhamos as duas disciplinas de forma interdisciplinar, uma dentro da outra. Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nossa aula será sobre os espaços públicos e privados de Paulo Afonso, ou seja, da nossa cidade. Então vamos contextualizar, ou seja, trazer para a nossa realidade o nosso assunto. Nossa cidade é formada por espaços públicos e privados. Vocês podem ver a imagem de Paulo Afonso, onde tem vários elementos, vários espaços, tanto públicos quanto privados. E aí nós vamos conhecer o que é espaços públicos e privados. E aí, nós temos aqui o conceito. Prestem bastante atenção. O que são espaços públicos e privados? Vamos iniciar pelos espaços públicos. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. Ou seja, os espaços públicos são aqueles que nós, cidadãos, temos livre acesso. Podemos entrar e sair a hora que quisermos. Alguns têm certos limites de tempo, de horário, para a nossa estadia dentro deles, que é o exemplo dos hospitais públicos, e as escolas também, né? Porque nós temos livre acesso, nós podemos entrar e sair a hora que quisermos. São exemplos de espaços públicos as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em nossas cidades. E os espaços privados? Os espaços privados pertencem a alguém, tem um proprietário, tem um dono, como pessoas ou empresas. E temos como exemplos de espaços privados casas, lojas, escolas particulares, shopping center. Geralmente os espaços privados ou particulares, eles são mantidos pelos proprietários, que é eles quem cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Então, vamos conhecer alguns espaços públicos aqui de Paulo Afonso. Vocês já devem reconhecer esses espaços. Do lado direito, nós temos a Praça Nova, que fica ali próximo ao Ceasa. Então, esse é um espaço público, é mantido pelo governo municipal, que é o prefeito, ele que faz a administração pública, ou seja, o governo é que faz a limpeza, a conservação, cuida das plantas e tudo mais. Então, é um espaço público, que o cidadão tem livre acesso. Do lado esquerdo, nós temos a Praça das Mangueiras, que também é um exemplo de espaço público, mantido pelo governo, que é quem tem a incumbência, ou seja, que tem que fazer a limpeza e conservação. E aqui nós temos o Hospital Municipal de Paulo Afonso e o Hospital Nair Alves de Souza, que são hospitais públicos, ou seja, nós cidadãos temos acesso a esses hospitais. Em Paulo Afonso nós temos hospitais particulares, que são ditos privados. Sim, temos a Santa Mônica, a Clínica Santa Mônica e outros hospitais, aliás, outras clínicas que são particulares. E aqui vocês devem estar com bastante saudade, não é isso? Vocês lembraram que aqui é a escola de vocês, Escola Rivadalva de Carvalho, que é uma escola pública, um espaço público, foi feito para nós cidadãos. E a exemplo dos outros espaços públicos, ele também é mantido pelo governo, onde cabe a ele fazer limpeza, conservação e cuidar da infraestrutura em geral. Só que, apesar os governos eles serem responsáveis por fazer a limpeza e conservar, nós, como cidadãos, temos que manter esses espaços da forma que nós encontramos. Por quê? Porque outras pessoas vão utilizar, nós também vamos utilizar, então temos que conservar, não pinchar, não jogar lixo, não degradar os espaços públicos, tanto as escolas quanto as praças e outros locais.
E agora nós vamos para os espaços privados. O que são espaços privados? Aquele que é mantido por um proprietário, uma pessoa ou uma empresa. E que nós não temos livre acesso a hora que bem entendermos, entenderam? Aqui é um exemplo de espaço privado, o supermercado Ken, ou seja, ele tem um proprietário. Quem mantém ele? O proprietário, que é responsável pela manutenção, pela limpeza e tudo mais. Apesar de que no horário comercial nós podemos entrar e sair para fazer nossas compras, ele é um espaço privado, ele não é mantido pelo governo e nós não temos livre acesso à hora em que bem entendermos. Aqui, da mesma forma, o G Barbosa é um espaço privado. Então, pessoal, pegando um gancho nos espaços públicos e privados da nossa aula de história, que tem tudo a ver um com a outra, a gente vai para as paisagens, porque dentro dos espaços públicos e privados, nós temos as paisagens. E aí, a nossa aula de geografia, ela é sobre as paisagens de Paulo Afonso, que podem ser tanto naturais quanto culturais. Então, vamos lá? Então, primeiro é necessário a gente saber o que é paisagem. Paisagem, de uma forma geral, é tudo o que vemos ao nosso redor. Vemos, sentimos, tocamos e sentimos. Exatamente, paisagem é tudo isso. Seja onde você estiver, você está diante de uma paisagem. Agora, as paisagens, elas podem ser naturais ou culturais. E é o que a gente vai distinguir agora, diferenciar. A paisagem natural, como vocês podem ver, é aquela que apresenta somente a natureza. Natural vem de natureza, ou seja, plantas, flores, rio, rochas, tudo que tem a ver com a natureza e você visualizar, ver ao seu redor, sentir, pegar ou tocar, é paisagem natural. Tudo que vem da natureza é paisagem natural. Sendo assim, a paisagem natural não sofreu ação antrópica. O que é ação antrópica? Interferência do homem, interferência humana. O homem não mexeu na paisagem. A paisagem é natural quando o homem não fez nenhuma ação naquela paisagem. Então, paisagem natural é aquela que apresenta somente a natureza. Já a paisagem cultural, elas também são chamadas de paisagens antrópicas, ou seja, o homem modificou alguma coisa ali. Entenderam? A diferença uma da outra. Mais pra frente vocês vão entender melhor. Ó, vamos ver as paisagens naturais. Como vocês podem ver aí as imagens da nossa cidade, nós temos aí de paisagem natural a cachoeira, que é natureza, as rochas, natureza e a vegetação ao redor. Então, essa paisagem à direita de vocês é toda natural, como vocês podem perceber. Já a da esquerda de vocês tem algumas paisagens culturais, mas vamos levar em conta as naturais, que é sobre o que a gente está falando agora. Então, natural aí nós temos a vegetação e o nosso grandioso Rio São Francisco, que é tudo natureza, natural. Temos também novamente a cachoeira de Paulo Afonso, não é isso? Descendo sobre as rochas, ó, que coisa linda. E do lado esquerdo nós temos o Parque Belvedere, que também tem alguns elementos culturais, ou seja, da paisagem cultural, não é isso? Que tem uma ponte, que foi o homem quem fez, ele transformou a paisagem, mas no geral nós vemos elementos naturais, né? Então é a paisagem natural, onde nós vemos aí a vegetação, as plantas, as flores e uma parte do rio. E agora nós vamos para paisagens culturais, que é aquela que sofreu modificação pelo homem. E aí nós temos, ó, prédios, o Hotel Belvedere, que foi o homem quem fez. Antes ali era um espaço, talvez tivesse vegetação, o homem foi lá e construiu esse hotel. Então, ele é uma paisagem cultural. Do outro lado esquerdo de vocês, vocês vão ver o Green Park, que é aquele condomínio que fica na entrada da Vila Matias.
Aí é um exemplo de paisagem antrópica, né? Cultural, que o homem modificou. Antes ali havia uma vegetação, que é uma paisagem natural. E aí o homem foi lá e construiu o condomínio, que é uma paisagem cultural. Então esses são exemplos de paisagens culturais. E aí outro exemplo de paisagem cultural, né? Os prédios do centro de Paulo Afonso, que é a avenida próximo ao Apolônio Salles. E aí nós vemos pouca vegetação, poucos elementos naturais, mas aí a gente vai falar da cultural, que é sobre a qual a gente está falando. Temos aí as ruas, os prédios, os carros, então, maior parte de paisagem cultural, que é aquela feita pelo homem, que sofreu modificação pelo homem.